aprender uma língua estrangeira é muito importante, né, para qualquer profissional. Cada vez mais as empresas colocam como exigência, né, o domínio de pelo menos um segundo idioma, né? Mas tem uma fórmula, será, que para a gente aprender outra língua mais facilmente. E esses novos aplicativos, né, que tem para smartphone, que prometem um aprendizado ligeirinho, sem sair de casa, aquelas coisas, né? Será que funcionam? Para falar sobre isso, a gente convidou aqui a Bárbara da Silva, que é professora, né, na Faculdade de Letras da PUC, e o Alex Lucena, que é coordenador pedagógico num curso de línguas. Gente, muito boa noite, sejam bem-vindos. Obrigada, tudo mais. Vamos começar perguntando para o pessoal do smartphone, então. Quer dizer, o aprendizado assim que é prometido, rapidinho, sem sair de casa e tal, funciona ou não? Olha, eu tenho as minhas dúvidas. Sinceramente, eu não acredito que funcione assim com essa rapidez. Claro que muito vai depender da dedicação que o aluno vai ter em relação ao propósito que ele estabelece de aprender a língua em questão. Mas os smartphones, assim como outros aplicativos usados, enfim, movelmente, eu não tenho a menor dúvida que eles oferecem benefícios. Quer dizer, de repente, se a pessoa já está estudando, né, o idioma, de repente até exercitar é legal, né? Acho que a gente poderia utilizar isso como um complemento. Então, o aluno tem ali o professor em sala de aula, mas a qualquer momento ele pode estar acessando o aplicativo no smartphone. Ele pode usar aquilo para tirar dúvidas, mas eu acredito que voltando sempre à sala de aula, eu acho que é sempre importante esse contato com o professor. E vocês acham que em sala de aula, por exemplo, a coisa continua igual como era antes, lá quando a gente era criança, ou já mudou bastante esse aprendizado? Mudou. A gente teve a descentralização do professor. O professor antigamente era uma figura de poder dentro da sala de aula. Somente nós sabíamos o que deveria ser explicado, o que deveria ser falado, como se pronunciava, a tradução daquilo, por exemplo, o ensino de línguas. E hoje em dia já não. Muitas vezes um faz uma pergunta e os outros já tem 3 respondendo a mesma pergunta, antes de que a gente possa responder. Muito rápido, né? Mas isso é legal, porque quer dizer que tu ensinou super bem. Sim, e também porque o professor tem que trabalhar como um norteador também, né? Porque eles têm muita informação, mas qual delas é importante e como utilizar aquilo. Então, e o bate-papo, assim, naquele idioma, funciona? Quer dizer, isso pega bastante? Porque antigamente tinha muito a questão da decoreba, né? Então vamos fazer, tinha o filmezinho lá, tinha a questão da historinha. Isso. E hoje, como é que tá? As aulas, elas continuam sendo expositivo, porém expositivo dialogadas, como disse o meu colega aqui, o Alex, não é mais centralizado, não é centrado no professor. E esses meios tecnológicos que nós temos e devemos utilizar em sala de aula, porque afinal de contas nós temos que acompanhar essa demanda, né? Eles vêm para otimizar esse processo. Então, ao ensinarmos para o aluno e darmos a oportunidade para que ele possa dar um feedback imediato, ele realmente faz com mais segurança. E então estabelecemos o diálogo. Há sempre uma aula 100% integrada, professor-aluno, alunos, entre os colegas. Sim, eu pergunto assim, por exemplo, na aula de inglês, né? O melhor que tem é ficar conversando em inglês o tempo inteiro, ou não? Depende de qual é o objetivo principal. Eu diria que sim, que o mais importante é que a gente utilize a língua o máximo possível. Algumas vezes a gente precisa usar a língua mãe para que as pessoas possam compreender o que a gente está falando, para que eles possam compreender as estruturas. Como referência, né? Como referência também, mas sim, o mais importante é que o sistema seja o mais comunicativo possível. A gente vê, por exemplo, que tem gente que tem mais facilidade, muitas vezes, em pronunciar. Tem gente que tem mais facilidade em entender, mas não tem de falar, né? Isso acontece muito, né? Por quê? Bom, linguisticamente falando, nós temos 2 etapas. Nós temos a etapa de produção e a etapa de recepção. Então, tudo aquilo que nós recebemos acaba nos sendo mais fácil, que é, por exemplo, um texto para ser lido, ou aquilo que tu escuta, tá, do teu interlocutor. E quando tu tens que produzir, então, linguisticamente falando, mas nós sabemos que os seres humanos se diferenciam, né? Há uma diversidade.
Tá? O ser humano tem diferentes naturezas, digamos assim. Então, muitas vezes nos surpreendemos com o fato de alunos terem muito mais facilidade de falar do que de entender. Enfim, então ele já pulou a etapa, certo? Então ele acaba atropelando esse processo e produzindo primeiro, né, ao invés da recepção, que é aquilo que nós esperaríamos. E as crianças, elas continuam tendo mais facilidade para aprender do que os adultos? Sim. Eles têm realmente mais facilidade para aprender, até porque eu acredito que eles têm menos vergonha na hora de pronunciar, de tentar um pouquinho mais. E eles estão mais abertos, né? Depois de um tempo as pessoas começam a se preocupar com outras coisas, com trabalho, com mulher, né? Tipo, com os filhos em casa. Então tudo isso acaba atrapalhando um pouquinho no aprendizado. A concentração. Em quanto tempo vocês acham que uma pessoa pode falar fluentemente, fazendo um curso, né? Eu acho que depende muito do tempo de exposição que essa pessoa tem, dedica para aprender essa língua. E o quão responsável ele também vai ser, ou ela, a pessoa, né, em busca dessa Quer dizer, o curso intensivo, mesmo com tudo isso que ele falou, que tem essa coisa da preocupação do dinheiro, da casa, do trabalho e tal, quer dizer, um curso intensivo, preciso aprender inglês em um mês porque eu vou viajar ou porque eu vou mudar. Ele funciona assim? Ou está se referindo a um adulto? Isso. Que tem uma diferença. Não, a adulto. Estou me referindo a um adulto. Eu preciso de um emprego. Recentemente eu tive um aluno com 63 anos que me disse que queria fazer 3 horas diárias. Seriam 15 horas semanais, basicamente, de inglês. É completamente não ortodoxo, era algo que a gente não gostaria que ele fizesse, porque eu realmente fiquei com medo. Eu imaginei assim, olha, ele vai começar e depois ele vai cansar e não vai continuar. E ele, em 2 meses, ele fez o que normalmente o pessoal faria em 2 anos. É o que ela falou, né? É a questão do tempo que tu quer dedicar e como porque, na verdade, tu não está dedicando somente aquelas 3 horas ali em sala de aula ou como professor, no ambiente de aprendizagem, né? Tu está te dedicando fora dali também, com certeza. Então, a principal palavra é dedicação. E todo mundo pode aprender. Responsabilidade, busca. Todo mundo consegue, todo mundo. E nessa busca, os smartphones ajudam bastante. Claro, porque tu tá no ônibus, tu tá no ônibus, tu tá escutando, tu tá repetindo, tu tá, né? Então, assim, o lúdico também funciona muito. E esses aplicativos têm muito de lúdico. Claro. Certo? Então, assim, aquele tempo que tu estaria parado, né? Estarias parado, exercitando melhor. Tu tá consolidando alguma coisa que talvez tu tivesse visto com um professor em aula, né, ou no ambiente de aprendizagem, enfim, e tá tendo a oportunidade de consolidar ali, e que é bastante importante. Obrigada pela presença dos dois aqui, voltem sempre. Tá bom? Valeu. Obrigado. No próximo bloco, sabe o que rola de bacana, né, na agenda musical do Litoral, também aqui na capital, na coluna de música do Lúcio Brancato. Antes a gente mostra mais uma estreia nas telonas, o filme Antes de Dormir, estrelado por Nicole Kidman. Já voltamos.